Olá, meus amigos. Olha só, vocês já imaginam por que eu estou aqui, né? Vim mais uma vez trazer a palavra revelada para vocês, que foi revelada pelo Rafael Bruno nos livros de Êxodo capítulo 1 e Jonas. Como vocês podem ver, o Bruno não está aqui comigo, mas é uma boa causa. Eu passei a noite toda trabalhando. Eu acabei não conseguindo me encontrar com o Rafael para a gente estar assim juntos para poder estar fazendo esse vídeo. Estou com a voz cansada e um pouquinho triste. Como você já sabe, eu trabalho na área da saúde e ali é difícil o ambiente, a gente tem que deparar com situações nas quais a gente quer salvar de toda maneira, salvar que eu digo fisicamente, a vida de alguém, e a gente se depara com tantas situações que às vezes nos entristece e nos cansam. E é isso que está acontecendo comigo hoje. Estou cansada, um pouquinho entristecida, mas o Papai do Céu, o Espírito Santo, está cuidando de mim. Então, por conta disso, eu fiquei em casa hoje descansando, porque eu trabalhei realmente, eu fiquei 24 horas, eu estou bem cansada. Mas vamos ao que interessa, que é a palavra do Senhor. Eu vou esperar 1 minuto para que você venha pegar a sua Bíblia e que também já aproveite e compartilhe esse vídeo para alcançar outras vidas, assim como você também está sendo alcançado, tá bom? Bom, no livro de Êxodo, capítulo 1, a palavra de Deus vai falar sobre o tempo em que os judeus eles ficaram escravos na época do Egito. Sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham bastante inveja de José. E aí José ele acabou morando no Egito. Ali ele se tornou escravo, de escravo ele se tornou um homem de grande importância lá no Egito. Por um tempo, os seus irmãos, pela fome que estava em Canaã, eles partiram para o Egito sem saber que o seu irmão estava vivo. Foram para lá para comprar insumos, comida, porque já sabiam dizer em outros povos ali ao redor do Egito que, embora eles estivessem passando por seca, o Egito estava passando por fartura e estava vendendo comida. Então, chegando lá, os irmãos se encontraram com José e o fim da história a gente já sabe que eles ficaram morando no Egito ao invés de estarem morando em Canaã. É aí que está a questão. O Espírito Santo estava falando assim no meu coração, porque ele tinha feito uma aliança com Abraão para que todos que viessem de Abraão, eles ficassem em Canaã. Essa era a herança que Deus tinha dado a eles. E todos aqueles que tinham a herança de Abraão, eles tinham terra, descendência e bênçãos. Eram 3 bênçãos que nós também, em Cristo, recebemos essa bênção. Só que isso está mais ligado na parte espiritual, quando se fala de terra, a terra espiritual, né? A Canaã espiritual, Jerusalém espiritual que está nos céus. Bom, então, o Espírito Santo estava falando isso comigo, porque ele tinha feito uma aliança, era para aqueles povos estarem morando em Canaã, mas por conta da seca, os irmãos de José e até o próprio Jacó, que era o pai dos irmãos, né, de José e de José, eles viram ali no Egito uma terra, né, de grandes oportunidades, que tinha comida, uma terra próspera, e esqueceram da aliança que eles tinham feito com Deus através de Abraão, que eles tinham que voltar a morar em Canaã. É certo que eles sentiram ali saudades, né? Principalmente Jacó, de pensar assim, poxa, mas eu vou deixar agora o meu filho, vou voltar para Canaã. E Deus ele viu toda essa situação e foi benevolente, certo? Mas os outros homens que vieram depois, a herança, né, que veio depois, os filhos de Jacó, os irmãos de José, os filhos de José, eles deviam estar retornando para Canaã. Eles quebraram a aliança. Deus foi benevolente com os irmãos de Abraão e com Jacó, porque assim,
Deus, ele via que eles estavam ali, né, matando a saudade do irmão, porque eles tinham se arrependido e Jacó matando a saudade do filho, que eles não queriam se separar, tinha uma questão ali familiar, né, uma questão ali mais forte, um vínculo amoroso, mas os outros não. E aí que tá, que o Espírito Santo vem falando comigo, com Rafa, é bem isso. Muitas das vezes o Senhor, ele faz aliança conosco, e aí, porque na nossa terra, porque na nossa casa, porque no nosso trabalho, porque na nossa amizade, porque na nossa saúde, a gente vê uma seca, uma área que a gente não vê saída, e a gente vai para o Egito, a gente vai para uma situação, começa a fazer novas amizades, aí você começa a ir no médico, dá tudo certo lá com o tratamento, e aí você tem um excelente trabalho, uma excelente esposa, e acaba esquecendo do trato, da aliança que você fez com Deus. Não que é errado você ter uma vida próspera, você ser próspero no seu trabalho, você ser próspero na sua vida sentimental amorosa, mas é errado você colocar qualquer dessas situações acima da vontade de Deus, sabe? Esses dias o Senhor estava falando comigo. Ele falou, eu quero que você faça uma live no dia 12. Gente, a minha noite ontem foi super cansativa, sabe? Eu falei, Senhor, eu preciso ainda fazer essa live, né? E eu não tô conseguindo fazer a live hoje, mas tô fazendo vídeo. Por quê? Porque eu tenho trato com o Senhor, né? Não importa a circunstância que você esteja no seu trabalho, que a vida tá corrida, que a vida tá difícil, não se esqueça que você tem um trato com o papai. E é nesse ponto que o Senhor está querendo falar conosco. Que nós venhamos estar habitando na onde Deus nos colocou para estar. Não importa se em qualquer situação nós sejamos mais prósperos ou até se nessas situações a gente vê que ali é mais fácil de estar do que estar vivendo a promessa do Senhor. Porque uma coisa é certa, se Deus prometeu algo para nós, primeira coisa, Ele está fazendo um trato conosco. E toda vez que há um trato, em qualquer instância, existe responsabilidades e existe também da nossa parte, né, fidelidade. Então, Deus, ele é fiel para cumprir qualquer promessa em nossas vidas e ele também quer que você seja fiel ao trato que você fez com ele. Tá? Então é isso que o Senhor tem falado através do livro de Êxodo. E aí, como Deus é incrível, como o Espírito Santo é lindo, que ele diz lá no livro de Jonas, que Jonas ele procurou correr, fugir da aliança que ele tinha com o Senhor, porque Jonas ele foi levantado a profeta. Então, profeta, naquela época, eles não tinham vontade, eles estavam ali como homens, servos de Deus, para levar uma mensagem da parte do Senhor. Queira essa mensagem que agrade aquele profeta ou não. E Jonas, ele fugiu. Quando ele viu ali que o Senhor falou que ele deveria estar indo para Nínive e pregar para aquelas nações, que Deus, se visto que aquela nação se arrependesse, eles iam que Deus iria ser benevolente com aquela nação, que não iria culpá-los, responsabilizá-los. O que aconteceu? Jonas não concordou com a postura de Deus. Muitas das vezes a gente age como Jonas, né? A gente vê ali o irmãozinho que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Aí você vê que Jesus ainda está sendo benevolente, ainda está tratando de bênçãos com ele, porque vê que ainda tem condições daquela pessoa estar indo para os caminhos do Senhor, sem ser num momento assim de tristeza, de dor. Porque é assim que Deus trata, ele é benevolente, espera que você vá para ele, que você corra para os braços dele, que você segure a mão dele na sua caminhada. Mas se você não vai, ele não vai ficar correndo atrás de você. E aí você vai acabar sofrendo. Você vai para os caminhos da dores, né, para poder seguir a Jesus. E Jonas, ele viu aquela situação de Nínive e falou assim, não, Nínive é uma nação muito dura, uma nação muito rebelde, muito má. Como que Deus vai trazer, sabe, livramento para aquela nação que é má? E muitas das vezes a gente se pergunta, né? Fala assim, nossa, mas aquela pessoa, desculpa que a palavra é uma peste, né? Faz tudo errado, uma pessoa de um coração tão difícil. E agora Deus vai dizer,
tá falando pra mim que é pra eu ir lá, abençoar aquela vida, orar por aquela vida? É isso. Da mesma maneira que lá no passado eles quiseram ver o que era mais fácil para eles quebrando uma aliança, a gente também quebra uma aliança quando a gente tem uma palavra que é da parte do Senhor, que a gente tem que fazer para abençoar uma outra vida, e você fica olhando, não vou fazer, porque aquela pessoa é muito difícil, não porque o Senhor primeiro tem que fazer ela sofrer, que Deus tem que trazer juízo, que Deus tem que trazer justiça. Então, a gente também, muitas das vezes, a gente precisa se colocar na condição do outro. Se colocar na situação do outro, do que o outro está passando, né? E é isso que o Espírito Santo, assim, ele falou de uma forma muito linda nos dois livros, no livro de Jonas, no livro de Êxodo, capítulo 1. E, assim, o Rafa, que não me deixa mentir, ele estava, assim, refletindo bastante sobre essa questão, né, que o Senhor tinha falado com ele também no livro de Jonas. E olha, gente, vale a pena a gente estender a mão, a gente poder fazer o nosso melhor, sabe? Vale muito a pena. Porque assim, olha, eu falo pra vocês, eu trabalho na área da saúde já faz um bom tempo. E, gente, a gente vê situações que a gente tá o tempo todo brigando, sabe? Brigando mesmo com o sistema de saúde, brigando com familiares muitas vezes para poder fazer com que aquele paciente fica bem, tentando, fazendo tudo para aquele paciente, brigando com o familiar é uma modo de dizer, tá? E aí, você se depara depois no final de um plantão, super cansado, super, sabe? Mas você vê assim o Senhor falando assim para você, olha, não importa a circunstância, a situação, eu coloquei você lá para você fazer a diferença. Então, assim, vale muito a pena quando Deus te levanta em algum lugar para você fazer a diferença. Vale a pena quando Deus te coloca na frente de uma pessoa difícil para você ser uma pessoa que vai abençoar aquela vida. Vale a pena quando Deus te levanta no seu trabalho para você ser uma pessoa diferente, que não fica estressada, que fica se irritando com todo mundo, sabe? Que vê lá e ajuda as pessoas. Na sua casa, quando você fala de Jesus, ou quando você nem precisa falar, sabe, de Jesus, porque ali as pessoas não aceitam, mas ali você está dando um exemplo, um testemunho de vida. Vale a pena, porque no final do dia, sabe, você sente assim o alívio do Senhor, você vê os livramentos que o Senhor faz na sua vida. Não porque a gente tem que fazer, porque Deus vai fazer algo de bom em nossas vidas, procurando ter sempre troca, algo em troca. Mas porque, gente, é maravilhoso sentir, sabe, o Senhor cuidando de nós. É como se o Senhor estivesse nos abraçando mesmo, sabe? Abraçando bem forte, abraçando nosso coração, fazendo carinho em nossas cabeças. E se a gente quer receber esse carinho, esse abraço, sabe? A gente também tem que abraçar com carinho o que Deus coloca em nossas vidas, seja situações difíceis, seja o que for, tá? A gente tem que abraçar. E é isso que o Senhor quer falar de uma forma bem rápida hoje, tá, gente? Eu vou terminar esse vídeo falando para que você não quebre aliança, porque lá na sua cidade ou lá no seu estado, no seu trabalho, na sua casa, você só vê seca, você só vê dificuldade. Não quebre aliança com Deus por nada. Se você está onde que Deus colocou, não quebre essa aliança, porque o fim vale a pena. Lembra que nós temos a herança de Abraão em Cristo, de terra, descendência e bênção. E o final dessa história, do que Deus colocou na sua vida, é salvação, que é uma das bênçãos maiores que Deus pode nos dar, a terra celestial, que é a Nova Jerusalém, que só no céu existe. Imaginar entrar numa cidade cheia de ouro, maravilhosa, né? Onde há só alegria, não há mais tristeza, não há mais choro, não há mais cansaço, não há mais nada disso. Então vale a pena estar nos caminhos do Senhor, porque o mesmo Deus que livrou homens no passado é o mesmo Deus que está para livrar a sua vida de toda e qualquer situação, se você não quebrar aliança com Ele. Que a paz do Espírito Santo seja com você e que o Senhor fale mais ao seu coração. Até mais. Fiquem com Deus.